Fala pessoal, por aqui, editor Ivan. Pessoal, é o seguinte, vamos lá para a primeira aula do específico para o concurso público de Paraupebas da Defesa Civil, no caso, beleza? Meu nome é Lourival Canete de Souza, sou geógrafo, geomensor e mestre em gestão de desastres naturais da Amazônia, beleza? Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Nosso Instagram, @ImpactFire Oficial e @ImpactCast52, que é do nosso podcast. Também nós temos uma página de Facebook, que é @ImpactFire Treinamentos. Vamos para cima. Então, pessoal, é a Lei 12.608, de 10 de abril de 2012, a primeira lei da aula, que ela institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, PNPDEC. Isso são um mnemônico com as iniciais das palavras, né? Ela também dispõe, aí tu não pode fechar, viu? Não, ó, presta atenção, é a Lei Federal 2608. Ela institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ela fala sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e também do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil. Autoriza a criação do sistema de informações de monitoramento de desastres para saber quais são e no caso, esse sistema que está em uso, né? Esse sistema que está em uso, beleza? Tranquilo? Bem, ela é dividida na sua estrutura, é bom você gravar e pensar, né? No capítulo 1, são 4 capítulos, e o capítulo 1 ele fala sobre os dispositivos gerais. Capítulo 2 fala sobre a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, né? O PNPDEC. O capítulo 3 vai falar do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o SIMPDEC. E o capítulo 4 vai falar sobre disposições finais. Então, por exemplo, uma questão vem, você já pensa, ela está falando, é a lei 2000 federal, beleza. De qual parte dela? Que ela tem 4 partes. Aí, tal parte, essa tal parte vai falar sobre o CIPDEC, vai falar sobre o COMPDEC, vai falar sobre a Política Nacional de Defesa Civil, né? Beleza? Então, vamos aqui para o primeiro capítulo, dispositivos gerais, né? Nós temos aqui o artigo 1º, né? Esta lei institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, dispõe sobre o Sistema de Proteção e Defesa Civil e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, COPIDEC, autoriza a criação do Sistema de Informação e Monitoramento de Desastre e da outras providências. Parágrafo único. As definições técnicas para a aplicação desta lei serão estabelecidas em ata do Poder Executivo. Aqui é o que acontece. Essa lei ela está deixando em aberto para o Poder Executivo fazer legislações. No caso, já temos. Inclusive, pessoal, só informando que eu mudei a ordem, né? Vamos ter essa lei federal e já os seus decretos. Que os seus decretos vai falar sobre o estado de calamidade pública e também a declaração de situação de emergência. Então, é justamente isso que vem falar sobre esse dispositivo, né? Ele já tem o quê? Já tem já tem no caso a aplicação, né, dessa lei, que no caso, uma das aplicações são as portarias, que são as portarias que tem aqui nesse concurso, 260 e 380, né? 308, uma coisa assim. Né? A gente vai falar na próxima aula, que é a aula 2, vou falar justamente sobre essas portarias, beleza? O artigo 2º é dever do Estado, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios adotarem as medidas necessárias à redução dos riscos de desastres. Aí tem regulamento, que é isso. Cada um vai adotar a sua política, que é em nível, como é que é? Em nível de política pública, tanto a nível dos territórios, né, do município, do estado e do governo federal. Cada um tem as suas atribuições, suas funções e ele está dentro de um determinado sistema, beleza? Aí o inciso, né, parágrafo 1º, né? As medidas previstas no caput poderá ser adotada com a colaboração de entidades públicas ou privadas da sociedade geral. Então, na ideia, a pretensão principal aqui é o quê?
redução dos riscos de desastre, melhor dizendo, os estados, dentro da Política Nacional de Proteção de Defesa Civil, elas têm que ser tomadas também por entidades públicas ou privadas e da sociedade em geral. Quer dizer que, inclusive, entre algumas ONGs, pode entrar ONGs aí. Por quê? A ideia vem do símbolo da Defesa Civil. A Defesa Civil somos todos nós. Então, a segurança, não é só isso, não. A segurança é, no caso, de todos, dever de todos. A segurança ela é um geral. A proteção da defesa civil também é geral. Beleza? A incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco. Beleza, ponto. Quer dizer que pode ter ou não ter esse desastre, ponto. Agora o município não tem que adotar, o estado não tem que adotar medidas. Qual medidas preventivas e mitigadoras? Isso são a gestão do risco. Na frente eu vou falar de novo. Gestão do risco são medidas que a preventiva e mitigadora são ações da proteção e defesa civil. São 5. E as duas primeiras são prevenção e mitigação de riscos. Olha, prevenção e mitigação de quê? De risco. Isso é chamado de gestão de risco. Tranquilo? Risco de quê? De desastres. Então, a gestão do risco, ela tem que ser trabalhada no município. Beleza? Município, estado e o governo. Beleza? Tranquilo? Então, falando sobre, né, a redução dos riscos de desastre, né, RRD, primeiro a gente tem que falar sobre de onde veio essa ideia de redução dos desastres, a ideia das proteções de defesa civil, a mudança, né, inclusive, em 2012, né, então, proteção e defesa civil, a ideia de proteção, proteger, dá uma ideia de segurança, né? Estou fazendo a segurança e a proteção ela também faz parte de preventiva, né? Não é só responder, aconteceu, eu vou lá e faço. Não, a proteção ela é o quê? Ela é prever também, preventiva também. Então nós temos um documento, é o Marco de Sendai, então, houve todo um movimento, né, no mundo sobre as mudanças climáticas, né, e também a mudança no mundo sobre os desastres, né? E aí o Marco de Sendai, ele vem, é um documento que é internacional, que vai falar sobre metas que os países têm que cumprir, e se comprometem, na ideia da ONU e tal, né? Que tem ali o símbolo da ONU, a ONU e tal, a reduzir os riscos de desastres nos seus territórios. No caso, quando eu falo território, a nível de Brasil, Estado e município, né? E outros países aí têm seus modelos de estruturas, né? E aí o Marco de Sendai fala que até 2030 nós temos que cumprir a redução do risco de desastre, que na verdade vem um conceito que são também de... Aí vem, se tem outro documento, nesse documento vinha a ideia da criar cidades resilientes. Nós vamos conversar com isso depois. E aí o primeiro conceito que eu venho te apresentar aqui é esse conceito aqui, ó, que é justamente o conceito de risco. Viu? Aqui nós temos duas imagens, mostra uma pessoa e mostra uma água onde tem tubarão. E aí dá o conceito, perigo, o conceito de perigo. Perigo é algo que tem potencial de causar dano. A água com tubarão é um perigo ali, né? O risco é diferente do perigo. Inclusive, tá aqui, né? Em amarelo o perigo, em vermelho o risco.
O risco é a probabilidade de que um perigo ocorra. Aí, como? Quando tem a exposição. A pessoa se expôs ao nadar com o tubarão, e aí é um risco. Tá entendendo? Ele está ocorrendo um risco. Se não tiver exposição, é perigo. Se tiver exposição, é risco. Beleza? Isso circunda todo, não só a política pública dele, não só a proteção e defesa civil, como também quem tem a da segurança do trabalho também vai entender isso. Beleza? Então, a redução do risco de desastre tem a ver com riscos de desastres, entendeu? Então, a ideia é fazer as duas ações, que é a prevenção e a mitigação, que é a gestão do risco de desastres. Beleza? Vamos para cima. Então, aqui que eu estava falando, né? A proteção e defesa civil, a gente tem que entender. O que é a proteção e defesa civil? Aí tu pode colocar o símbolozinho P, D, C, E, né? Ou DC. É um arranjo resultante de ações coordenadas pelos diferentes poderes do Estado. Esse Estado com letra maiúscula quer dizer governo federal é o Estado é o Estado e os municípios, que são os territórios, né? Fortalecidas por entidades não governamentais, mas pode ter a sociedade civil aí nessa situação, e a população, sendo somadas os meios viabilizadores, tais como legislações e planejamentos orçamentários, a proteção e defesa civil é observada na prática pela atual atuação, presta atenção, olha, presta atenção, pela atuação, vocês têm que gravar isso na cabeça de vocês, da gestão de risco e gerenciamento de desastre. Como podemos observar, como pode ser observado a seguir? Presta atenção. Precisa desses conceitos, pessoal. Ah, Luiz vai estar inventando. Não, eu preciso desse conceito para tu poder entender lá a situação. Vamos entender. Aqui, de acordo com a nossa lei 2012, né, a fonte, aqui esse pessoal que é desenrolado, eles têm uma linha de pesquisa acadêmica relacionada a riscos e desastres, né? Nós temos a prevenção. Quais são as ações, que vamos ter mais na frente? As ações da proteção e defesa civil. Vai ser a prevenção, mitigação, preparação, resposta e a recuperação, né, dos desastres. Dos desastres. Beleza. Aí aqui nós temos no meio nós temos o desastre. Aqui nós temos uma linha temporal. Aqui é antes do desastre acontecer. Aqui a resposta, ou melhor, aqui é durante, está o vermelho, em vermelho, né? Ou desculpa, numa cor mais quente, né? No caso, indo para o vermelho, indo para o laranja, durante o desastre. E depois volte-se à antiga cor, na ideia de você tornar normalidade, né? A recuperação. Então, antes de acontecer o desastre, você vai fazer o quê? A gestão do risco. Beleza? A gestão do risco, que é a prevenção, a mitigação. A prevenção é para que não aconteça o desastre, né? A mitigação é o quê? O desastre vai acontecer, mas os seus danos sejam diminuídos, né? E a preparação não tem jeito, vai acontecer o desastre, mas já estou preparado para fazer a recuperação. Eu já estou preparando a resposta, já estou preparando a recuperação, já fiz os chamados planos de contingência, que também está dentro desse arcabouço aí. Então, dentro da gestão do risco, nós temos incorporado três
o quê? 3 ações da Proteção e Defesa Civil, sendo que estão a prevenção, mitigação e a preparação, sendo a gestão do risco. Quando acontece o desastre, aí você vem o quê? Aí entra o gerenciamento do desastre. Aconteceu. Aí vem o gerenciamento do desastre, que é, no caso, durante o evento, você vai ter a resposta a esse desastre. Beleza? Resposta a esse desastre. E depois você tem que fazer a recuperação, que é tornar aquele território, aquela área atingida, voltar à sua normalidade. Beleza? E aí se fundamentam aonde? Na Lei 12.608 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que aí nós temos dois estruturas, que é o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é o SIMPDEC, e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é o CONPIDEC. Beleza? Então, é importante você ter na mente essa situação, muito bom. Isso aqui é tirado de um curso de introdução à defesa civil que tem num curso, locais que tem cursos, né? Beleza? Vamos para cima. Então tá aqui. O capítulo 2, aí se encerrou, né? O capítulo 1, que era só iniciais, e o capítulo 2 vai falar sobre a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, entramos, né? Aí tá aí o símbolo da Defesa Civil do Brasil. Em nível de município e estado, vai ter, no lugar do Brasil, vai ter o território, no caso, por exemplo, vai ter Paraupebas ali embaixo. Se for o Pará, tem Defesa Civil do Pará, mas mesmo símbolo, tá bom? Aí nós temos a seção 1, vai falar sobre os direitos e os objetivos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. O artigo 3, ele vai apresentar, né, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, abrange as ações, olha, as 5 ações, ó, ações, prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. PMPRR. Prevenção, mitigação, preparação, resposta e a recuperação. 5 ações de proteção e defesa civil. Você dá de dividir? Já dá sim. A gestão do risco são quais ações? Prevenção, mitigação e preparação. O gerenciamento de desastre aconteceu. Resposta e recuperação. RR. Beleza? RR. Resposta e recuperação. PMP, RR. PMP é o que? É a gerenciamento do risco. RR é a resposta e recuperação, que no caso é o que? O gerenciamento do desastre. Vamos para cima. Parágrafo único. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil deve integrar-se à política do ordenamento territorial. Que é isso? Isso, os seus territórios, quer dizer, o município, o estado e o governo federal, ele ordena seu território através de instrumentos. Por exemplo, nos municípios nós temos os planos diretores participativos. Então, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela tem que participar também dentro da política pública do plano diretor, plano de saneamento básico e todos os planos que tem dentro do ordenamento do teu território. Desenvolvimento urbano, da saúde, do meio ambiente, mudanças climáticas, gestão dos recursos hídricos, né? Só você ter ideia, a unidade tem aqui na lei, aqui, nós vamos ver aqui, a unidade de análise é a bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, vamos entender depois. Geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia, e ainda as demais políticas setoriais, social, por exemplo,
do adolescente, ele entra em todos. A defesa civil, ela é, como se diz Edgar Morin, um ente complexo, porque ela tem você conversa em todos os locais, né? Tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é você não desenvolver economicamente sem impactar tanto assim o meio ambiente. Dessa forma, se você tiver um meio ambiente equilibrado, vai reduzir os desastres. Por quê? Porque tem tipos de desastres que são provocados justamente pelo ser humano. Beleza? Vamos para cima. Então, nós temos aqui o artigo 4, são diretrizes da Proteção Nacional de Proteção da Defesa Civil, né? Política Nacional de Proteção da Defesa Civil. Né? A atuação articulada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios para a redução de desastres e apoio às comunidades atingidas. Presta atenção, a redução dos riscos de desastre é o quê? Antes, gerenciamento de risco, e apoio às comunidades atingidas é resposta e restabelecimento. Quer dizer que as comunidades atingidas, a gerenciamento de desastre, gestão do risco, gerenciamento de desastre. 2. Abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Uma abordagem sistêmica, o que é isso? O que é um sistema? Um sistema, ele tem uma entrada, pode ser de informação, e uma saída. Dentro você tem um processo. Como é que funciona? No nosso prevenção. Eu vou usar aqui o círculo. Prevenção, porque antes de acontecer os desastres, nós temos uma prevenção. Você não pode prevenir, eu vou fazer o quê? Mitigar. Né? Se eu não posso mitigar, eu tenho que me preparar para esse desastre. Né? Aí, o que acontece aqui? É o que? A gestão do risco. Né? A gestão do risco. Aqui nós temos o que? A RR, que já aconteceu, que é o gerenciamento do desastre, é a resposta às emergências. Né? Resposta às emergências, responder aquele desastre, tirar as pessoas, né? Voltar aquela e tal. E aí nós temos a recuperação, que é, por exemplo, voltar à normalidade. Beleza. Tornando as cidades. E aí começa de novo. Isso aqui tudo são dados que vão entrar onde? Dentro do gerenciamento de risco, no quê? Na ideia de prevenção para que não aconteça mais esse desastre ou mitigue esse desastre ou esteja mais preparado para o acontecimento desse desastre. Porque se acontecer, nós vamos estar o quê? Saber fazer a resposta a essa emergência de uma maneira mais eficiente e eficaz. Entendeu? Eficiente e eficaz. Por isso que ele fala sobre sistema. Sempre vai falar assim: prevenção, mitigação, preparação, resposta, recuperação, prevenção, e vai ficar. É um sistema. Entendeu? É um sistema. Beleza? 3. Há prioridade às ações preventivas relacionadas à minimização de desastres. Então, na lei, fala o quê? Isso pode ser até questão. Eu colocaria. Qual a prioridade nas ações de prevenção, nas ações da proteção e defesa civil? Ou melhor, qual a prioridade nas ações da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil de acordo com a Lei Federal 12.608? É a prevenção. Por quê? Nós temos que, pelo marco de SEDAI, nós temos que reduzir o risco de desastre. Reduzir o risco de desastre.
Aí bem aqui, foi o que eu falei. A adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise das ações de prevenção de desastre relacionado a corpos d'água. Pronto, não sei o que é bacia hidrográfica. Ou não me lembro, não me recordo. O que ele está falando? Vamos ver daqui a pouco. Planejamento com base em pesquisa e estudos sobre áreas de risco e incidente de desastre no território nacional. Então, você já tem que estar estudando, porque se eu tenho o risco incêndio, então eu tenho que estudar esse risco incêndio. Né? No mundo, como aconteceu, ou no Brasil, como aconteceu, eu tenho que ver como é que eu faço para responder. Né? E o sexto, desculpa, participação da sociedade civil. A defesa civil somos todos nós. Você tem que entender isso. A defesa civil somos todos nós. Então, a sociedade civil tem que participar. Por quê? Porque o desastre, ele não vai pegar fulano A ou B. Toda a sociedade está passiva do dano, né, ou prejuízo que aquele desastre poderia ter acontecido. Sim ou não? Então, essa é a ideia. E aqui que eu estava falando sobre a bacia hidrográfica, né? O que é a bacia hidrográfica? Esse aqui, isso aqui é chamado de divisores de água. Por quê? Se vocês perceberem, parece uma bacia mesmo. A água da chuva que cair aqui, ela vai entrar dentro do sistema da bacia. Ela vai entrar dentro do correio e vai lá para o rio principal aqui, ó. Ela vem e corre para o rio principal. Entendeu? Ela vem e corre para o rio principal aqui. Se ela cair para lá, então ela vai participar de outra bacia. Por isso que o nome é divisor de água. Beleza? Tranquilo? Outro ponto é quais são as partes da bacia hidrográfica. Nós temos os afluentes, que são os rios. Tem um rio principal, que dá nome à bacia. Né? Por exemplo, se tem aqui o rio principal, eu estou analisando o rio principal, o rio Paraupebas, por exemplo. Né? Ele vai ter um afluente dele, outro rio. Né? Por exemplo, nós estamos aqui em Marabá, nós temos o rio principal, é o Tocantins. Né? E aí, bem aqui, o rio Itacaiuna se encontra com o rio Tocantins. Esse acúmulo de água ele vai aumentando os rios, eles vão se juntando, formando o rio principal, que vai acabar na sua foz. Mas só para vocês entenderem por que ele falou sobre a bacia hidrográfica ser a unidade de análise para riscos relacionados a hidrológicos. Porque, por exemplo, aqui no encontro do rio, exemplo Marabá, você tem Marabá. Se você subir, descer do rio, vamos ter outra cidade, Tupiranga, que é a jusante do rio, né? Quando você sobe o rio, é a montante e montante. Se você está descendo, é jusante. Jusante. E aí, se eu tenho um desastre que ele vai além da cidade de Marabá, ele pega Itupiranga e pega outras cidades, então eu tenho que adotar a bacia hidrográfica para mim poder analisar como é essa bacia hidrográfica, o comportamento dessa bacia hidrográfica relacionado aos riscos. Vocês estão entendendo? Por exemplo, eu tenho uma seca. Será que não foi a mata ciliar que o pessoal está suprimindo a mata ciliar e aí eu tenho que fazer o quê? Uma recuperação de área degradada para poder voltar à normalidade ali da situação? Então, essa é a ideia da bacia hidrográfica ser uma unidade de análise, né, dos riscos de desastre. Beleza? Tranquilo? Vamos para cima. Tranquilo. Artigo 5º são objetivos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. No caso aqui, reduzir os riscos de desastre, né? Esse é o objetivo, a gente conversou já. 2, no caso aqui já faz da resposta, né? Prestar socorro e assistência às populações atingidas por desastre, isso aí faz parte da resposta. E essa aqui
Gerenciamento de desastre, né? A recuperação. Recuperar as áreas afetadas por desastres. Beleza? Aqui, incorporar a redução dos riscos de desastre e as ações de proteção e defesa civil entre os elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais. Então, vai ter que implementar, por exemplo, nós temos uma pasta, tanto lá na Secretaria de Meio Ambiente, de Gestão de Secretaria de Educação, né? Palestras sobre, por exemplo, queimadas urbanas, que diminui a qualidade do ar, aumentando diminui a qualidade do ar através da fumaça, aumentando o número da população da saúde, pessoas que têm problemas respiratórios, entendeu? Então, aí entra onde? A educação, e aí faz parte numa política setorial, de um setor que é, no caso, a nível municipal, as secretarias de educação, a nível estadual, as secretarias de educação, e a nível federal, até o MEC, mestre. Né? Exemplo, o mestrado que eu fiz, gestão de desastres naturais, ele está dentro desse escopo. Né? O outro, promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil, isso está na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, e quando falo em continuidade, aí eu ressalto Paraopebas com esse concurso que é o Paraopebas tem um concurso, o concurso para defesa civil, tornando essa política permanente, cumprindo o parágrafo 5 do artigo 5º da Lei 12.608. Muito bom, né? O que eu conheço, tá? Não conheço outros. Eu conheci esse, então eu dei o exemplo esse. Beleza? 6. Estimular o desenvolvimento de cidades resilientes. Aí a gente vai já voltar. E os processos sustentáveis de urbanização. Por exemplo, dentro do ordenamento do território, que as pessoas não construam suas casas em locais onde elas vão, sei lá, é alvo de enchente, no caso, ou suprimir uma vegetação muito importante, que são as matas ciliares, tá entendendo? 7. Promover a identificação e a avaliação das ameaças. Aí, ameaça é o termo que eles utilizam aqui, que são os riscos, né? A ameaça, por exemplo, ameaça incêndio, ameaça movimento de massa, deslizamento, é a ameaça, entendeu? Nos sítios de desastre, por exemplo, eu dentro do mestrado eu utilizei, eu tinha como análise a ameaça incêndio, entendeu? Tem outros que utilizaram outro tipo de ameaça, né? Tá, beleza. Tem isso aí também. Avaliação das ameaças. Suscetibilidades. O que é isso? São locais que são suscetíveis a algumas ameaças. Né? Por exemplo, dentro do meu estudo, os vazios urbanos não edificados, que são os terrenos baldios, na época de estiagem, ele tem uma diminuição da umidade na vegetação e, por ser o terreno baldio, tem relações antrópicas ali, que é o ser humano, que acaba sendo alvo de queimadas e incêndios dentro do ambiente urbano. São áreas suscetíveis, né, a esse tipo de incêndio, a esse tipo de queimada, de evento, no caso, né, usando o termo da proteção e defesa civil. Beleza? Então, são áreas que são suscetíveis. Aí ele põe outro termo. E vulnerabilidades a desastre. Quando fala em vulnerabilidades, é mais do que suscetíveis. É o quê? Quando é vulnerável, eu estou exposto, eu estou dentro. Tem uma população, tem a exposição da população. Tem aquilo ali de desastres. De modo a evitar ou reduzir sua ocorrência. Então, isso aí faz parte da gestão do risco. Beleza?
muito bom mesmo. 8. Monitorar os eventos meteorológicos, que são meteorologia, né? Os dados de chuva, seca, né? Hidrológicos, que é o rio, o aumento do rio, a velocidade do rio, quanto ele de chover, os litros, né? Geológico, né? Aquela área tem movimento de massa, ela tem abalo sísmico e por aí vai. Biológicos, né? Aí se trata dos seres vivos, né? E dessas nucleares, aí já entram os tecnológicos que tem a ver com as nucleares e químicos, a indústria, né? E outros, quer dizer, que coloca mais outra aí, realmente tem muito, né? Potencialmente, aí tem o ponto, potencialmente causadores de desastre. Então, nós temos uma indústria de químico, né? Uma indústria química. Então a gente vai lá, tem que ir lá fazer o teu trabalho, fazer uma vistoria, ver quais são se tem as probabilidades dos riscos de acontecer. Então, querendo ou não, você tem que entrar dentro do mundo público e privado aí nessa situação. Beleza? 9. Produzir alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorrência de desastres naturais, né? Por exemplo, a Defesa Civil Nacional ela lançou um alerta sobre a, o período de quente que teve, né? Aqui. Aí falou por quê e tal, né? Que é um calorzinho que a gente passou aqui no Brasil, né? Aqui, estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, né? Quer ordenar, falar, não, aqui nessa área você não pode ocupar porque tal, beleza. Tendo em vista a sua conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana. A pessoa vai morar, aí a supressão da mata ciliar, né? Isso começa a assorear os rios. E o ser humano que está ali, ele pode pode ter até a morte, né? Beleza? Então, é isso que está falando. Encostas, morros, encostas de morros, de áreas, né? Também é outro problema relacionado a isso. Beleza? E aí, ordenar a ocupação do solo. Ordenar. Para habitação? Por que ele botou rural aí também? Porque o rural tem seu. O rural ele pode. Partes rurais principalmente as bacias hidrográficas. Parte rural, será que eu estou suprimindo a vegetação? Se eu estou conservando a minha mata ciliar que é para mim? Né? São áreas PPP, as áreas que eu tenho que guarnecer. 11. Combater a ocupação das áreas ambientalmente vulneráveis e de risco e promover a realocação da população residente nessas áreas, né? É um pouco difícil fazer isso daí, porque geralmente as populações têm as suas vivências naquele local. Mas, tá aí. Combater a ocupação, quer dizer que evitar que áreas de risco sejam ocupadas mais ainda e promover que as pessoas que estão na área saiam para outra e que se vivam melhor, né? E aí tem que entrar dentro dos planejamentos urbanos, políticas públicas urbanas relacionadas a isso e por aí vai, né? 12. Estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro, é isso que eu estava falando, no colaborador. 13º, desenvolver consciência nacional acerca dos riscos de desastre. A ideia do símbolo, ele já é o desenvolvimento, né? A defesa civil somos todos nós. Então, porque nós, o desastre, todo mundo vai sentir de alguma forma, né? 14. Orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção e de resposta à situação de desastre e promover a autoproteção, né? Então, o que é isso? Inclusive, tem algumas, eu cito para o PEB de novo, lá na lei do município fala sobre a criação de núcleos de proteção e defesa civil. As pessoas sabem o que fazer, por exemplo, se eu moro perto de um morro e tem
risco de deslizamento, de movimento de massa. Então, se eu tiver um alerta de movimento de massa, eu já me precavino sobre isso, né? Beleza? E 15º, aqui, no caso, é a integrar. Peraí, só vou pegar aqui, rapidinho. Integrar informações, né? Informações em sistemas capazes de subsidiar os órgãos do CIPDEC, que é do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, né? Na prevenção e no controle de efeitos negativos e eventos adversos sobre a população, os bens e serviços e o meio ambiente. Porque o desastre ele vai afetar, ele entra no contexto de emergência, né? Ele afeta a vida, os bens e o meio ambiente, né? E a ideia de controle dos efeitos, na previsão, que é prevenção, e no controle dos efeitos negativos. E aí resposta e recuperação, né? Beleza? Ele está falando, na verdade, do sistema que nós temos, que é o S2ID, que é o sistema que a gente vai fazer todo, quando tem emergências, a gente vai lá e faz no caso, faz o registro. Beleza, pessoal? Vamos para cima. Então, falando sobre cidades resilientes, nós temos no Ministério, até 2030, o marco, né, nós temos a ideia de construir cidades resilientes, né? Construir cidades resilientes aqui, ó. E no Brasil, só de 1590 cidades participantes no mundo, nós temos, o Brasil só temos 310, né? Um total de 19,50%. Isso foi em 2023, né? 2023 temos esse dado, então tem poucas cidades que querem ser resilientes. A ideia de construir uma cidade resiliente, a minha cidade está preparada para o risco, para os desastres, né? Na ideia de não só estar na prevenção, mas se acontecer, eu saber o que fazer e responder com maior eficiência e que o dano seja menor, né? Que seja menor dano dentro da situação. E sobre aquelas políticas lá que eu estava falando, aí o exemplo, né? Está aqui. O governo federal tem inclusive está aberto, pessoal, até dia 13/1/2024. Né? Todo ano tem essa época de ficar aberto até isso aí. O mestrado é mestrado, né, na Universidade Federal do Pará, o mestrado em gestão, mestrado profissional, né, em gestão de risco e desastres naturais na Amazônia, né? Só que lá, pessoal, eles não se limitam só aos naturais, tá? E os desastres aqui, ele deixa só desastres. Eles estão querendo mudar, é um pouco difícil, mas eles querem mudar, deixar só naturais, né? E aí eles têm duas linhas de pesquisa. Muda essa, né? Tá aqui o Insta, o pessoal segue lá o Insta deles e a página do Facebook, né? Tá aqui o QR Code se você seguir. Linha de pesquisa deles são ameaças naturais no ambiente amazônico e vulnerabilidade de populações em área de risco. E essa foi a minha linha de pesquisa. E aqui tá as ameaças aqui, né? Incêndios, desastres atmosféricos, secas, né? Meteorológicos, enchentes e por aí vai, né? Aqui vento, né? O vento. Beleza. E aqui, pessoal, tá aqui. Quem quiser ler, fica à vontade. Tá aqui a minha dissertação, que foi de um mapeamento de áreas urbanas suscetíveis a incêndios na cidade de Marabá. Está à disposição lá na biblioteca. Se quiser entrar em contato, tá aí, é público, né? E aí sobre aquela ideia de áreas suscetíveis que eu falei, né? Beleza?
Falando sobre as áreas ambientalmente vulneráveis e de risco, o exemplo tem aqui na imagem, você vê que aqui, devido à supressão da vegetação, porque a vegetação, as raízes da vegetação, ela que segura essa área que tem um movimento de massa, um movimento de terra, e aí acaba o ser humano ir morando nessas áreas, né? Nessas áreas. Então, as áreas que estão aqui, que estão instáveis, elas podem ser alvo no caso, essa população aqui, ó, ela está em quê? Em risco, porque ela está exposta a esse risco que é o movimento de massa, entendeu? Essas populações elas estão vulneráveis a esse movimento de massa. E aqui está a ideia do risco de desastre. Você tem um perigo que as pessoas estão expostas, se tornando vulneráveis. Então, está aqui, isso aqui. Como eu faço para reduzir os riscos de desastre? Aqui embaixo está a resposta. Quando eu diminuo a exposição, diminuindo a exposição, diminuindo a periculosidade, o perigo, diminuindo a vulnerabilidade de alguma forma, eu vou estar reduzindo os riscos de desastre. Muito bom. Você entender a ideia? A ideia. Você tem que ter a ideia na cabeça, beleza? Seção 2 das competências dos entes federados. Então, o Estado, a União tem o seu papel, os Estados têm o seu papel dentro da política pública de proteção e defesa civil, né? Beleza? Dentro da política pública, cada um ente federado tem sua competência. E aqui nós temos no artigo 6º, a competência da União. Primeiro, né? Expedir norma para a implementação e execução da Política Nacional de Defesa Civil, já faz isso, nós temos as portarias, decretos e por aí vai. Coordenar o sistema de proteção e defesa civil, em articulação com os estados, federal e município, então, é um órgão. 3. Promover estudos referentes às causas e possibilidades de ocorrência de desastre de qualquer origem, sua incidência, extensão e consequência. Ela tem que promover. Apoiar os estados, o Distrito Federal e os municípios no mapeamento das áreas de risco, nos estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades, vulnerabilidades e risco de desastres, demais ações, né? E demais ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Então, a União ela tem que dar esse apoio aos outros entes federados. Beleza? Aí é o símbolo da defesa civil no nível de Estado. Aí aqui nós temos o 4, 5, né? 5, que é o quê? Instituir e manter sistemas de informação e monitoramento de desastre, que é justamente o S2 e D, né? E o 6, instituir e manter cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamento de grande impacto, que são os movimentos de massa, né? Inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, que é, sei lá, uma inundação e por aí vai, né? Ou um alagamento muito forte no período de chuva e por aí vai, né? 7. Instituir e manter sistema para declaração e reconhecimento de situação de emergência ou estado de calamidade pública. 8. Instituir o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Já existe esse plano, tá, pessoal? Beleza? 9. Realizar um monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, bem como dos riscos biológicos, nucleares e químicos, e produzir alertas sobre possibilidade de ocorrências de desastres e articulação com os estados, do Distrito Federal e com os municípios. 10. Estabelecer critérios e condições para declaração e reconhecimento de situação de emergência ou estado de calamidade pública. Pronto. Bem aqui, vamos entender. São coisas diferentes, tá? Houve o evento, houve o desastre. Você tem que entender que uma coisa é situação de emergência. Uma crise mais branda, comprometimento parcial do poder de resposta ao poder público, geralmente antes
de crise se instalar, é uma situação, nós estamos em situação de emergência. Quando depois, aí é o estado de calamidade. Crise mais grave, comprometimento substancial do poder de resposta do poder público, geralmente após sofrer o impacto da crise, né? E aí tá aí o governador, os prefeitos com esse pepino nas mãos para resolver. Beleza? Vamos para cima. Dentro, vamos falar, sim, a criação do plano, já existe o plano, tá aí, inclusive, o símbolo aqui do plano, que é o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ele fortalece a gestão dos riscos e desastre no Brasil, beleza? Continuando, né, sobre as competências, né, as competências do, da União, né? 11ª é incentivar a instalação de centros universitários de ensino e pesquisa sobre desastre, núcleos multidisciplinares de ensino permanente e à distância, destinada à pesquisa, extensão, capacitação de recursos humanos, com vista no gerenciamento e na execução de atividades de proteção e defesa civil. Eu sou um filho dessa lei, eu tenho um mestrado, então fiz por causa dessa situação, né? 12º, fomentar a pesquisa sobre eventos deflagradores de desastre, né? O que pode, exemplo, uma seca muito forte, né? Isso pode deflagrar desastre, né? Desculpa. 13º, apoiar a comunidade docente no desenvolvimento de material didático pedagógico relacionado ao desenvolvimento da cultura de prevenção de desastre. Isso aí é dentro das secretarias municipais, né? Inclusive, o professor de geografia ele também tem dentro do escopo dele falar sobre isso, né? Para primeiro sobre isso, o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil conterá no mínimo, aí está falando sobre o plano, no mínimo o quê? Segurou um pouco lá, o 13º, né? Da coisa. Então, ele criou o parágrafo falando sobre o plano. No mínimo tem que ter o que no plano, né? A identificação dos desastres nas regiões geográficas e em grandes bacias hidrográficas do país. Que é isso? Quando ele fala região geográfica, ele está falando do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As regiões geográficas, elas são áreas que nós temos a regionalização do Brasil, nós temos a do Brasil, mas tem umas sub-regiões, né? A região norte, por exemplo, vamos lá, a regionalização do Brasil. A oficial qual é? Do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que são a região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Dentro dessas regiões existem as sub-regiões, ou então chamadas de mesorregiões. Desculpa, dentro dos estados tem também essa outra regionalização. Beleza? Tranquilo? Tá. 2. As diretrizes, assim, grandes bacias hidrográficas. Por exemplo, uma bacia hidrográfica que tem todos os estados, a bacia amazônica, Tocantins, ela também é grande, né? Rio da Prata, então no sul, então você tem que identificar os desastres nessas regiões, beleza? Tá. 2, né? 2. As diretrizes das ações governamental de proteção e defesa civil no âmbito nacional e regional. Ó, nacional e regional. Quer dizer que ele vai também ordenar lá no regional, né? Em especial, peraí, deixa eu ler aqui que eu tô. Em especial, quanto à rede de monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico e dos riscos biológicos, nucleares e químicos e a produção de alertas antecipados das regiões com riscos de desastre. Então, inclusive nós temos o CEMADEM, Centro de Monitoramento de Desastre Nacional, lá a gente pega todas as informações. Então é isso que ele está falando. Está criando esse órgão, né? Mas isso aí está dentro do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, né? Já foi executado.
Para o segundo, né? Os prazos para a elaboração da revisão do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil serão definidos em regulamento. Então, tem todo um regulamento. Tranquilo? Tranquilo, vamos para cima. Compete aos estados. Então, a gente saiu do âmbito federal e foi para os estados. Aí eu boto exemplo do estado do Pará, né? Inclusive, ele tem sua própria lei a nível territorial do estado, que vai falar sobre isso. Mas não é objeto de nosso estudo essa lei a nível estadual, né? Executar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil em seu âmbito territorial, né? Coordenar as ações do CIPDEC, Sistema de Proteção e Defesa Civil, em articulação com a União dos Estados e Municípios, instituir o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil. 4. Identificar e mapear as áreas de riscos, realizar estudos de identificação de ameaças suscetíveis e vulnerabilidades, em articulação com a União e o município. Realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, em articulação com a União e os municípios. Apoiar a União, quando solicitado, no reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade pública. 7. Declarar, quando for o caso, estado de calamidade pública e situação de emergência. Isso ele declara quando tem mais de um município atingido, né? Então ele ficou o responsável, né? O 7 vai falar sobre apoiar sempre, se necessário, os municípios no levantamento das áreas de risco, na elaboração de plano de contingência de proteção e defesa civil e na divulgação de protocolos de prevenção, alerta e de ações emergenciais, tá bom? Parágrafo único, o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil deve conter, no mínimo, né, a identificação da bacia navegável como risco ocorrente de desastre e as diretrizes, né, diretrizes das ações governamentais de proteção e defesa civil no âmbito do estadual, em especial no que se refere à implantação da rede de monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das bacias hidrográficas com riscos de desastres a nível de estado. Então, aqui eu apresento para vocês gestão de risco, gestão do desastre ou gerenciamento do desastre. Aqui a ideia do sistema, né? Prevenção e mitigação, você faz análise de risco, medição de redução de risco, não aconteceu, ações de preparação e monitoramento, que é justamente os planos de contingência. Aqui você vê a resposta, que é você vai prestar o socorro, assistência humanitária e vai começar o processo de recuperação, que é o restabelecimento com projetos de recuperação, de reconstrução e recuperação. Isso tudo serve de informação para quê? Para a gestão do risco. E vai fazer esse processo aqui, ó. Risco, desastre, risco, desastre, risco, desastre. Isso é o sistema de proteção de risco, né? Beleza? E aí, aos nossos municípios, compete aos nossos municípios a execução da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil no âmbito local, coordenar as ações do SIMPDEC no âmbito local, em articulação com a União e os Estados, incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal, identificar, aí que está, é competência do município, identificar e mapear áreas de riscos de desastres, né? Promover, os outros também tem essa situação, mas aqui ele meio que toma essa merenda, né? Identificar. Promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas. Declarar a situação de emergência e estado de calamidade pública, né? Aqui, o 7º, vistoriar edificações, áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis. 8º, organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre em condições adequadas de higiene e segurança, né? Eu tenho que alocar essa população em outro local, é o jeito. 9º, manter a população informada sobre as áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de desastres. Então, o ponto aí é o alerta, né?
um alerta. Ah, pode vir federal, estadual, mas aí nós vivemos nas cidades, então o município tem essa situação. 10. Mobilizar e capacitar os radioamadores para atuarem na ocorrência de desastres. Aí são pessoas que são radioamadores, como eu falo, são as rádios que são a nível do local. Então, eles têm que ter um treinamento para poder saber falar sobre os alertas, desastres e tal. 11º, realizar regulamente exercícios simulados conforme plano de contingência de proteção e defesa civil. Então, exercícios simulados onde? Se eu tenho uma área de risco, de uma população vulnerável, eu vou tentar treinar essa população em exercícios simulados para o quê? Para que haja, elas saibam fazer na hora, ter o alerta, que eu vou fazer essa situação, beleza? Isso também, pessoal, isso tem que ser também inserido dentro, por exemplo, de empresas privadas, né, que têm os seus riscos tecnológicos, eles têm que também fazer essa situação, mas aí é no âmbito privado. A segurança do trabalho trata disso, mas o município, como tem ali em cima, ele pode fiscalizar essa situação, beleza? Mais atribuições. 12º, promover a coleta, distribuição e o controle de suprimentos em situação de desastre, né? São o que vem água, geralmente as pessoas são atingidas, então vem os recursos, eles são distribuídos, né? Proceder à avaliação de danos e prejuízos de áreas atingidas por desastres, tem documentos, né? O NOBREC, né? Que é o NOTAM, e também tem o FID, né? São documentos. Manter a União e o Estado informados sobre as ocorrências de desastres e atividades de proteção civil no município. Eu tenho que falar sempre, eu tenho que estar conversando com os outros estados, né? Eu tenho um município que faz parte, entendeu? Eu tenho que estar conversando, né? Ele é interligado. Estimular a participação de entidades privadas, associações voluntárias, clubes de serviço, organizações não governamentais, associação de classe, comunidades das ações do CIPDEC, promover o treinamento das associações voluntárias para atuar em conjunto com as comunidades apoiadas. Então, essa é a ideia da Defesa Civil, somos todos nós, né? 16ª, prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastre, o pessoal que foi desalojado, né? Não é isso? Beleza? Vamos para cima. Aqui, artigo 9º, aí a gente acabou, né? Governo federal, estadual e municipal, e aqui compete a União, Estados e os municípios, né? O desenvolvimento da cultura nacional de prevenção de desastres, destinado ao desenvolvimento da consciência nacional acerca dos riscos de desastre do país. Estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar ou minimizar a ocorrência de desastres. 3. Estimular a reorganização do setor produtivo e a reestruturação econômica das áreas atingidas por desastres. 7. Estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres em escolas, hospitais, situações de áreas de risco. 5ª, oferecer capacitação de recursos humanos para as ações de proteção e defesa civil. E 6ª, fornecer dados e informações para o Sistema Nacional de Informação e Monitoramento de Desastres. Beleza? Beleza? Então, isso são dos 3, né? Dos entes federativos, todos os entes federativos. Beleza? E aí nós vamos falar sobre esse sistema, né? Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, a gente já está no capítulo, foi o Disposições Gerais, já estamos, né, falou sobre a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, e agora vamos avançar para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, pessoal,
Vamos agora ao capítulo 3 do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, CIPDEC, né? A seção 1 vai falar sobre os dispositivos gerais, né? E começa com o artigo 10º. O CIPDEC é constituído pelos órgãos e entidades da administração pública federal, dos estados, dos distritos e dos municípios e pelas entidades públicas e privadas de atuação significativa na área de proteção e defesa civil. Parágrafo único. O CIPDEC tem como finalidade contribuir com o processo de planejamento, articulação, coordenação e execução dos programas, projetos e ações de proteção e defesa civil. São 5, né? Lembra? Gerenciamento, gestão de risco e gerenciamento de desastres, né? Bem aqui tem como é organizado a proteção e defesa civil. A nível federal, nós temos o Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR. E aí, a nível de estado, aí ele ele vai ter a Secretaria, a SEDEC, que é a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a nível nacional. Essa secretaria coordena o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que estabelece a doutrina implementa o quê? A doutrina estabelecida na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Beleza? Então, essa parte inicial do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ele é coordenado, o Sistema Nacional é coordenado pela Secretaria, que é do Ministério do Desenvolvimento Regional, e implementa a proteção, implementa a doutrina da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Né? O artigo 11 que é o CIPDEC, será gerido pelos seguintes órgãos. Então, quem vai gerir o CIPDEC, né? Aí nós temos ali no parágrafo primeiro, né? Órgão consultivo, CONPIDEC, que é a Coordenação Nacional de Proteção e Defesa Civil, que tem recursos. Se tem recursos, é sinal que, se tem recursos, é porque tem que ter uma comissão que vai gerir esse recurso, né? 2. Órgão central, definido em ato do Poder Executivo Federal e com a finalidade de coordenar o sistema. 3. Órgãos regionais, estaduais, municipais de proteção e defesa civil. Então, esses órgãos têm a coordenadoria, tem os órgãos central e os órgãos regionais, estaduais e municipais. Órgãos setoriais dos 3 âmbitos do governo, que é, né? Beleza? E o parágrafo único, poderão participar do CIPDEC as organizações comunitárias de caráter voluntário ou outras entidades com atuação significativa nas áreas locais de proteção e defesa civil. Então, por exemplo, a associação pode participar desde que ela esteja lá participando, dentro da área de risco, trabalhando em algum local. Tranquilo? Esse é o CIPDEC. O órgão consultivo, o órgão central, e ele é definidor do ato do Poder Executivo, com a finalidade de coordenar o sistema. Órgãos regionais, estaduais e municipais de proteção e defesa civil. Órgãos setoriais dos 3 âmbitos do governo, né? Setoriais, 3 âmbitos do governo. E esses órgãos. Beleza, vamos lá. Seção 2, né? Do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, vamos falar de cada um ente, ou melhor dizendo, de cada um órgão do CIPDEC. Né? Primeiro, o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, artigo 12. O CONPIDEC é o órgão colegiado integrado do Ministério da Integração Nacional, que tem como finalidade, o primeiro, auxiliar na formação, implementação e execução do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. 2. Propor normas para a implementação da execução da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. 3. Expedir procedimentos para implementação, execução e monitoramento da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, observar o disposto nessa lei e em seu regulamento. 4. Propor procedimentos para atendimento a crianças, adolescentes, gestantes, idosos, pessoas com deficiência em situação de desastre,
observar a legislação aplicável e 5, acompanhar o cumprimento de dispositivos legais e legislação de proteção e defesa civil. Aí tem os parágrafos do inciso 5, que são a organização, a composição e o funcionamento do COPDEC serão estabelecidos por ato do Poder Executivo. Quer dizer que o governo Executivo Federal, o Executivo Federal vai escolher, né? Beleza? E 2, a COPDEC contará com a representação, contará com representantes da União, dos estados, do distrito, dos municípios e da sociedade civil organizada, incluindo os representantes da comunidade atingida por desastre e por especialistas de notório saber, né? Isso aí, no caso, notório saber, por isso que tem todo um sistema, né? Notório saber. Tranquilo? Artigo 12. Vamos para o artigo 13. Fica autorizada a criação do sistema de informações de monitoramento de desastre em ambiente informatizado, que atuará por meio de base de dados compartilhada entre os integrantes do CIPDEC, visando o oferecimento de informações atualizadas para a prevenção, mitigação, alerta, resposta e recuperação em situação de desastre em todo o território nacional. O nome desse sistema é chamado S2ID, né? Que é o Sistema Integral de Informação de Desastre, sobre desastre. Todas os registros de desastre eles são encaminhados para esse, inclusive tem até na escola de governo, tem também curso sobre o S2ID. Dependendo do seu nível, você pode fazer esse curso com registrar as ocorrências de desastres, né, lá e tal, toda a situação, beleza? Você precisa registrar aí no S2ID para poder acessar os recursos dos outros níveis quando o nível local não tem, né? Beleza? Não tem situação. Tá. Artigo 15º. A União poderá manter linha de crédito específica para intermédio de seus agentes financeiros e oficiais de fomento, destinado a capital de giro e ao investimento da sociedade empresarial, empresários individuais e pessoas jurídicas do município, atingida por desastres que tiver a situação de emergência ou estar em calamidade pública reconhecida pelo Poder Executivo Federal. Isso aconteceu na pandemia, né? Devido à pandemia, teve os recursos que os empresários conseguiram pegar, tá bom? Tem outros também, por exemplo, geralmente áreas rurais são impactadas, por exemplo, por seca, e aí você vê o perca de gado, de produção, então tem como ter uma linha de crédito para poder recuperar essa situação, tá bom? 16º, fica a União autorizada a conceder incentivo ao município que adotar medidas voltadas ao aumento da oferta de terra urbanizada para a utilização de habitação de interesse social, por meio de institutos previstos na Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, na forma do regulamento. Vamos ler o parágrafo único. Parágrafo único, o incentivo que se trata do capítulo compreende a transferência de recursos para a aquisição de terrenos destinados a programa de habilitação de interesse social. Esse aqui, qual é essa lei? É a Lei do 1957, 2001, é o Estatuto das Cidades, pessoal, que vai falar que a terra urbana pública, por exemplo, ela é de interesse social. Então, tem vários, que o Estatuto da Cidade é gigante, tem várias situações do Estatuto da Cidade, e nela vai ter essa pegada da realocação das pessoas que estão em áreas vulneráveis para áreas estáveis, né? Beleza? Tem toda a situação. Artigo 17. Em situação de iminência ou ocorrência de desastre, ficam os órgãos competentes autorizados a transferir bens apreendidos em operações de combate e repreensão a crimes para os órgãos de proteção e defesa civil. Então, por exemplo, vai que o município, por exemplo, dá o exemplo de Paraupebas, ele, sei lá, tem um carro apreendido cor de crime, eles podem passar, fica autorizado. Beleza? Nessa situação. Muito bom, gostei dessa situação. Crime organizado é uma tristeza, mas de uma forma ou de outra tem que contribuir, né? Vai dar uma contribuição para a gente. Artigo 18. Para fins dispositivos nessa lei, considera-se
agentes de proteção e defesa civil, aquela pessoa que age, né? Agentes políticos da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios responsáveis pela direção superior do órgão do CIPDEC, né? Órgãos, agentes públicos responsáveis pela coordenação e direção dos órgãos e entidades públicas, prestadores de serviço de proteção e defesa civil, por exemplo, coordenador, ele é um agente de defesa civil, proteção e defesa civil. Agentes públicos, detentores do cargo de emprego de função pública, civis ou militares, com atribuições relativas à prestação ou execução dos serviços de proteção e defesa civil, né? Agentes voluntários vinculados às entidades privadas ou prestadores de serviço, voluntários que exercem em caráter suplementar serviço relacionado à proteção e defesa civil. Então, o agente de defesa civil pode estar presente na entidade pública que ele vai tratar sobre o gerenciamento de risco gestão de risco e gerenciamento de desastre, né? E entra nesse conceito. Dentro do parágrafo único, os órgãos do CIPDEC adotarão, no âmbito das suas competências, medidas pertinentes para assegurar a profissionalização e a qualificação em caráter permanente dos agentes públicos referidos no inciso 3º, no caso as pessoas, ao lado terceiro, que é as funções públicas, civis e militares. Então, eles precisam passar por cursos de formação. Então, desconfia, os agentes, analistas, vai ter um curso de formação aí, viu? Prepara, precisa de curso. Apesar que nós temos o curso, no catálogo nacional de cursos técnicos, nós temos técnico em prevenção em defesa civil, proteção e defesa civil. Nós temos o técnico em prevenção e defesa civil. Temos várias escolas, o próprio mestrado que eu fiz, e tem alguns locais que tem cursos livres, né? Que é a CEPED, né, de Santa Catarina, e também ela tem uma linha de pesquisa relacionada a isso, muito bacana. Tranquilo. 19º, aplique-se ao Distrito Federal as competências atribuídas das leis dos estados e municípios, porque o Distrito Federal, o que acontece? Ele é um ente público, por ser capital do Brasil, ele tem características de estado e município ao mesmo tempo, entendeu? O artigo 20, a emenda da Lei 12.340, de 1 de dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação. Essa lei ela muda algumas outras leis, e uma é essa lei. Dispõe sobre a transferência de recursos da União a órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Município para a execução de ações de resposta e recuperação nas áreas de desastre e sobre o Fundo Especial para Calamidades Públicas e da outras providências. Então, cria-se um fundo especial de calamidades públicas, né? Aí muda também outra lei. Os artigos 4 e 5º da própria lei lá, que foi citada em 2010, passa a vigorar. O artigo 4 são obrigatórios as transferências da União do Cidade do Estado, do Distrito Federal e Município para a execução de ações de resposta e recuperação observadas nos procedimentos previstos nessa lei. Beleza? O parágrafo 1º dessa do artigo 21, as ações que trata o capítulo serão definidas em regulamento. Então, se esquenta não que vai ter um regulamento. Há órgão central do CIPDEC definindo o momento de recurso a ser transferido mediante dispositivo com específica mantida pelo ente beneficiário em instituição financeira oficial federal de acordo com a sua dispositiva orçamentária e financiamento com base nas informações perante o ente federativo. Beleza. Parágrafo o 2º, né? No caso de execução de ações de recuperação, o ente beneficiário deverá apresentar plano de trabalho ao órgão central CIPDEC no prazo de 90 dias de acordo a dias da ocorrência do desastre, né? Então tem um período para poder os outros órgãos falar sobre o plano, como é que vai ser o plano de trabalho para a execução de ações de recuperação. Como eu vou recuperar aquelas áreas? Então tem que fazer um plano de trabalho. Muito trabalho, hein? Não é só isso aí, não. Ele tem que recuperar, tem que organizar esse plano. E aí tem outros dispositivos já no final da lei, né? Que é artigo 5º, o órgão central do CIPDEC acompanhará e fiscalizar a aplicação dos recursos transferidos da forma do artigo 4º
2. Os entes beneficiários de transferência de trata o capítulo deste, apresarão no órgão central, SIMPDEC, a prestação de contas total do recurso recebido. Outra, os agentes beneficiários manterão um prazo de 5 anos, contados a data da aprovação de prestação de contas, os documentos referentes incluídos comprovante de pagamento efetuado dos recursos financeiros transferidos de forma dessa lei, ficando obrigados a disponibilizá-los sempre que solicitado pelo SIMPDEC, né, aos tribunais de contas e ao sistema de controle executiva. Né? Aí tem uma nota de referência. Beleza? Então tem que guardar tudo 5 anos, beleza? Para auditorias. Artigo 22 fala sobre a lei 12.340, 2010, a vigorar acrescido, aí ele acresce lá na lei. O artigo 3º-A, o governo terá que estudar cadastro social de municípios de áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamento de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos e hidrológicos correlatos, conforme regulamento. Parágrafo D do artigo, a inscrição no cadastro previsto capítulo dá-se à iniciativa do município ou mediante indicação dos entes federados, observados os critérios previstos no regulamento, vai ter regulamento. Os municípios incluídos no cadastro deverão, aí boa, isso aqui pega, viu? Elaborar mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamento de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos e hidrológicos correlatos. Elaborar plano de contingência de proteção e defesa civil, instruir órgão municipal de defesa civil de acordo com os procedimentos estabelecidos no órgão central, cadê o órgão central? Não. Órgãos municipais, né? De defesa civil, de acordo com o procedimento estabelecido no órgão central do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, criar, né? Os planos de contingência, criar as coordenadorias municipais de proteção e defesa civil, né? Elaborar plano de implementação de obras e serviços para redução de risco de desastre. Então, isso é bacana por quê? Porque tu trabalha em conjunto, por exemplo, se nós temos alagamentos, né? O alagamento. Então, agora tinha que criar um plano de implementação de obras e serviços para isso daí. Beleza? Criar mecanismos de controle e fiscalização para evitar a edificação em áreas suscetíveis à ocorrência, de deslizamento de grandes impactos, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos. Correlato, né? Criar um mecanismo de... Tem que fiscalizar, né? Se estão em áreas lá de risco, tem edificações em áreas de risco, lá eu tenho que fiscalizar essas áreas. Elaborar carta geotécnica de aptidão à urbanização. Isso aí é um problema, geralmente não tem, né? A geotecnia ela vai analisar se a estrutura do solo aguenta um edifício, se aguenta sei lá, o que eu quero construir ali em cima, né? E quais são a geotecnia trabalhar. Inclusive, eu estou, em nome de Jesus, eu consegui gerir geotécnica, né? Vou fazer uma pós, em nome de Jesus, uma pós, sei lá, quero ser engenheiro. Estou fazendo engenharia civil, onde eu chego aí, né? Rapidinho de urbanização, estabelecimento de diretrizes urbanísticas voltadas para a segurança de novo parcelamento do solo e para aproveitamento de agregados para construção civil. Peraí, deixa eu entender. Essa análise geotécnica é para quê? Para que as pessoas, por exemplo, não tenham conhecimento daquela área. Faz uma análise, uma carta geotécnica. Nessa carta geotécnica, que é um documento, um mapeamento em si, ele vai falar, essa área aqui não suporta um prédio de tal nível. Essa área aqui suporta só isso. Essa área aqui, o solo é assim. Se tu quiser construir aí, você tem que construir vai ter que fazer uma engenharia que vai suportar
essa situação. Tá entendendo? Então, ele só está sendo preventivo, né? Ele está está fazendo gestão de riscos, né? Muito bom, gostei. Muito bom. Asmei. Tá. Parágrafo terceiro. A União e os Estados, no âmbito de suas competências, apoiarão os municípios na efetivação de medidas previstas no parágrafo segundo, né? Sem prejuízo nas ações de monitoramento desenvolvidas pelo Estado e município, o governo federal publicará periodicamente informações sobre a evolução das ocupações áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamento de grande impacto, inundações bruscas, processo geológico ou hidrológico relato do município, constando do cadastro. Então, ele quer, na verdade, que criar cidades resilientes, né? As informações que trata no parágrafo 4 serão encaminhadas para o conhecimento e providência aos poderes executivo e legislativo dos respectivos estados e municípios e ao Ministério Público, né? E o plano de contingência de proteção e defesa civil, elaborado em um prazo de 1 ano, submetido à avaliação e prestação de conta anual. Isso é mais administrativo aqui, né, gente? Mais administrativo aqui. Mas tá bom. Anual, avaliação e prestação de conta anual por meio da auditoria pública, por isso que tem que guardar tudo, com sexto, né? Com ampla divulgação. Tem que divulgar tudo. Por quê? Porque é recurso público, né? Recurso público tem que ser divulgado. Beleza, pessoal? Tá. Artigo 3B, né? Verificada a existência de ocupação de áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamento, grande impacto, inundações bruscas, ou procedimento geológico, hidrológico, relato, o município adotará as providências para a redução do risco, dentre as quais a execução de plano de contingência e obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e ou reassentamento de ocupações em local seguro. Para primeiro, a efetivação da remoção somente se dará mediante a previsão, observância de serviços e procedimentos, né? Só vou conseguir retirar. Realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros. 2. Notificação de remoção aos ocupantes acompanhada da cópia do laudo técnico, quando for o caso de informações sobre alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia. E dentro desses aí tem uns parágrafos. Na hipótese de remoção da edificação, deverão ser adotadas medidas de inspeção à reocupação da área, né? Aí eu removi, aí a pessoa vai de novo. Não, tem que reordenar esse território, né? Para terceiro, aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser obrigados abrigados quando necessário e cadastrados pelo município para garantir o atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com critérios dos programas políticos de habitação de interesse social. Tranquilo? Artigo 5º. A. Constatada a qualquer tempo a presença de vícios dos documentos apresentados ou a inexistência do estado de calamidade pública ou da situação de emergência declarados, o ato administrativo que tenha autorizado a realização da transferência obrigatória perderá seus efeitos, ficando o ente beneficiário obrigado a devolver os valores repassados devidamente atualizar. Parágrafo 1. Sem prejuízo exposto de ocorrência de falsificação de documentos pelo ente federal, deverá ser notificado ao Ministério Público e ao Ministério Público Estadual respectivo para a adoção de medidas cabíveis. Quer dizer que, meu filho, não mente no relatório você, agente, que você passou. Não vá nessa que o pessoal vai, cortar a sua cabeça, meu amigo. Artigo 23. É vedada a concessão de licença ou alvará a construção de áreas de risco indicadas como não edificáveis no plano diretor ou legislação dela derivada. Então, se há de risco, não pode fazer edificação. E eu já vi algumas edificações sobre isso, né? Artigo 24. O inciso 6º do artigo 2º da lei lá
2001 passa a vigorar com o acréscimo, quer dizer que mudou a lei, essa lei de 2000, mudou a lei lá de interesse social. A exposição da população ao risco de desastre, quer dizer que lá acrescentou que a habitação de interesse social pode ser, ela vai ser acrescida da exposição de população de desastre. Essa população, ela tem direito a essa habitação de interesse social. Artigo 25, ele muda o artigo 41 da lei, que incluirá no Cadastro Nacional de Municípios suscetíveis à ocorrência de deslizamento de grande impacto, inundações bruscas, ou processo geológico ou hidrológico correlato. Né? Então, o município entra, Marabá está nessa daí, viu? Só informar, Marabá está parado. Artigo 26, a lei, né? É a mudança na lei, a gente conseguiu mudar outra lei, né? Passa a vigorar a acrescida do artigo 42A e 42B. O 42A, além do conteúdo previsto no artigo 42, o plano diretor do município incluirá no cadastro nacional de municípios das áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamento de grande impacto, inundações bruscas, processo geológico, hidrológico, correlato, deverá conter parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda. Mapeamento contendo as áreas suscetíveis às ocorrências de deslizamento de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação da população em áreas de risco de desastres. Medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e mitigação de impactos de desastres. Isso aqui está falando sobre, exemplo, alagamentos. Né? Diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, que são, por exemplo, e quando ele fala assentamentos urbanos irregulares, a favela, ocupações irregulares e tal, elas entram nessa situação. Se houver observada na Lei 11.000, né? 11.977, de 7 de julho de 2009, e demais leis federais estaduais pertinentes, previstas da habitação de interesse social, por meio de demarcação de zonas especiais de interesse social de outro instrumento de política urbana, onde o uso da habitação for permitido. Aí, isso aí, alguns municípios dentro do plano diretor, ele coloca zonas especiais de interesse social, e aí, então, quer dizer que nós podemos, dentro das áreas de risco, colocar essas áreas de risco que tem dentro do município como zonas especiais de interesse social e realocar esse povo ou alocar eles num local onde eles tenham o direito de habitação deles preservado. Não é isso? Tranquilo? E vamos lá. Os incisos, né? Parágrafo primeiro, né? A identificação e o mapeamento de áreas de risco levarão em conta as cartas geotécnicas, é claro, porque senão tu vai colocar a pessoa numa área de risco. O conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com a disposição nesse sentido dos planos de recursos hídricos formulados, esse aqui, onde 97. Os municípios adequarão o plano diretor ao dispositivo desse artigo, por causa de sua revisão para os prazos legais. Os municípios enquadrados no inciso 6º do artigo 41 desta lei, que não tenham plano diretor aprovado, terão um prazo de 5 anos para o encaminhamento para aprovação pela Câmara Municipal. Então, 2012, 13, 14, 15, 16, 17. 2017 já era para ter visto isso aí, beleza? Artigo 42B. Artigo 42B. Os municípios que pretendem ampliar o seu período urbano após data da publicação dessa lei deverá elaborar plano específico que contenha, no mínimo, demarcação do novo plano no novo perímetro urbano, delimitação dos trechos restritivos da urbanização dos trechos sujeito a controle especial em função da ameaça de desastres naturais. Então, eu quero aumentar o meu tecido urbano, eu não vou colocar o pessoal na população em área de ameaça. Uma obviedade isso aí. Definição de diretriz específica de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistemas viários, equipamentos e instalações públicas, onde eu coloco
o hospital? Onde eu coloco a academia? Onde eu coloco a praça? Onde eu coloco o hospital? Onde eu coloco o postinho? Onde eu coloco a escola? Não é isso? Urbanos e sociais, é isso que ele está falando. Definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda, como, por exemplo, você coloca faz uma praça, querendo ou não, movimenta a economia que está ali do lado daquela praça, é isso que ele está falando. 5. A previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana quando o uso habitacional for permitido. Pode ser um local onde você. Isso é bem especial. Por exemplo, uma área de preservação que precisa ser preservada. Ele pode, né? Com bem específico. Definição de diretrizes e instrumentos específicos para a proteção ambiental do patrimônio histórico e cultural, né? Deve definir diretrizes, né? Tu tem que preservar o patrimônio histórico e cultural. Tem cidades que não ligam muito para isso, mas beleza. 7, beleza não, mas né? 7. Definição de mecanismos para garantir a justa distribuição de ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público. Isso aí entra a ideia do cara querer só aumentar o tecido urbano para promover, por exemplo, a especulação imobiliária. Então, isso é um combate contra isso. Tá bom, pessoal? Beleza? E nós vamos avançando. Aqui nós temos o parágrafo primeiro, o projeto específico que se trata, o capítulo desse artigo, deverá ser instruído por lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor quando houver, né? Quer dizer, avançar, né? Avançar. Quando for o plano diretor contemplar as exigências desse capítulo, o município ficará dispensado da elaboração de projeto específico que trata o capítulo desse artigo, né? Então, eu quero aumentar o tecido, então vai ter um capítulo específico, né? Tá. A aprovação de projetos de parcelamento do solo no perímetro urbano ficará condicionada à existência do projeto específico que deverá obedecer às suas disposições. Então, eu quero parcelar o solo e tal, não vou parcelar o solo em área de risco. Basicamente, é isso. Artigo 27, né? Outra lei que muda, meus queridos. Outra lei que muda é a lei, o artigo 12 da lei 6.766, de 12 de 79, nossa, passa a vigorar a seguinte redação: renumerando-se ao atual parágrafo a partir do parágrafo primeiro, né? Então, quer dizer que o artigo ele tem um parágrafo, aí mudou o parágrafo agora. Vai ter isso aqui no parágrafo. O projeto de aprovação deverá ser executado no prazo constante no programa de execução, sob pena de caducidade da aprovação. Quer dizer, ele ficou caduco e tu não tirar, vai ter mais acesso ao recurso. Não é isso? Né? Nos municípios inseridos no Cadastro Nacional de Municípios de áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamento de grande impacto, ações de busca, processo geológico ou hidrológico correlatos, a aprovação do projeto de capítulo ficará vinculada ao atendimento desse discurso na carta de quê? Geotécnica de adaptação à urbanização. Vigência no parágrafo terceiro é vedada a aprovação de projeto de loteamento e desenvolvimento de áreas de desenvolvimento, aonde em áreas de risco definidas como não edificáveis no plano diretor ou em legislação derivada. Então, é proibido, o município não pode fazer. Tranquilo? O artigo 28, ele altera o artigo 3º da Lei 8.239, de 4 de 2021, que regulamenta para primeiro e segundo do artigo 143 da Constituição Federal, que dispõe sobre a prestação do serviço alternativo ao serviço militar obrigatório, que passa a vigorar acrescido do parágrafo 4º e 5º, que são o quê? O parágrafo 4º, o serviço alternativo incluirá o treinamento para atuação de áreas atingidas por desastre, em situação de emergência, calamidade pública, executado de forma integrada ao órgão federal responsável pela implementação das ações de proteção e defesa civil. Que é isso? Vocês não estão entendendo nada! Não estão entendendo nada! Pensamos, o serviço militar obrigatório,
que é das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, ele vai ter que se inserir um treinamento de quê? Para ele responder, porque querendo, o Exército ele vai ser empregado no caso de um desastre. Tá. Então ele tem que ter a tropa dele preparada para poder trabalhar nessas situações. Você entendeu? É isso que está falando. O artigo 5º. A União articular-se-á aos Estados do Distrito Federal para a execução do treinamento a que se refere o parágrafo 4 desse artigo. Por exemplo, o órgão que é competente para poder realizar esse treinamento é justamente os corpos de bombeiros militares, que eles são de resposta à emergência, né? Então, eles têm uma prioridade para, eles têm expertise para essa situação. Há exemplo, na nossa região aqui, as brigadas de incêndio florestais, elas foram dessa forma, né? Já que o desastre, o incêndio florestais, eles acabaram atingindo nossa região, então o Exército acabou também entrando nessa situação. Então, há essa brecha, a legislação, nesta legislação, vai falar sobre isso. Tranquilo? Artigo 29, ele altera o artigo 26 da Lei 9394, né? Essa eu sei, eu sei qual lei é, que é as Diretrizes de Base da Educação Nacional, a LDB, que estabelece diretrizes de bases e começa a vigorar o parágrafo 7º, que é o currículo de ensino fundamental e médio deve incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios. Né? A geografia, por exemplo, ela modifica essa situação. Beleza, tranquilo. E, para fechar, mas não menos importante, o final da lei, que é artigo 30 fica revogado, eles revogam esses artigos da Lei 12.330, 2010, e o artigo 31 esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com exceção do disposto do artigo 2 da lei de 79, que já tem que, desde 79, né? Que entra em vigor após decorrido 2 anos da data de publicação, de publicação oficial, que no caso, isso foi 2012, 2014 já estava. E aí quem foi que assinou foi Michel Temer, em 2018, beleza? Ele que mudou a proteção da defesa civil. Pessoal, não esqueça de dar uma força para a gente, dar um like, compartilha. E, se possível, entra no nosso Instagram, @ImpactFire Oficial, que é a nossa página do Instagram, e nossa página do podcast, ImpactCast 52. Nós também temos uma novidade. Nós temos agora uma página que estamos em construção, que é o nosso site, impactfire.com.br. Beleza, pessoal? Informando que a bateria de exercício vai estar no site da Impact Fire. Vamos fazer a resolução da bateria de exercício lá no site da Impact Fire, impactfire.com.br. Vamos para cima!